Desmitificando vídeos. Bom, recentemente aconteceu um acidente lá em Jacareí, numa região metropolitana de São Paulo. E o que aconteceu foi que uma moto completamente desgovernada começou a vir em direção de duas vítimas, que eram duas mulheres, uma mulher de 24 anos que estava grávida e uma outra adolescente de 15 anos. E após o acidente, a mulher grávida não conseguia mais se levantar, ela teve que ir pro hospital para fazer o parto de emergência. E para quem tava com dúvida se ela tá bem, sim, ela fez uma cesariana e o bebê tá tudo bem agora. Mas a outra vítima, que era uma adolescente de 15 anos, segue internada e está se recuperando. Aparentemente ela teve uma fratura na perna, o motociclista não informou o que aconteceu, mas a polícia segue investigando ainda. Esse acidente aconteceu agora no dia 8 desse mês, na sexta-feira. Bom, pra quem tava com dúvida sobre esse caso, então, basicamente essa é a explicação. Eu espero que fique tudo bem com elas e dê tudo certo. Hey, Apple! What? Cara, eu não consigo imaginar o desespero desse garoto. Bom, basicamente vem circulando esse vídeo recentemente, junto dele a informação que esse caso aconteceu durante o eclipse que aconteceu anteontem. Mas não, galera, esse vídeo aconteceu há 7 anos atrás e foi postado no YouTube. O que aconteceu foi que esse garoto chamado Mike acabou orando pro eclipse solar. Obviamente, porque ele não tava usando a proteção adequada, ele acabou ficando cego temporariamente. Depois os familiares tentaram acalmar ele e chamaram a emergência. Depois simplesmente o vídeo acaba. E bom, muitos de vocês me marcaram perguntando se realmente era real esse caso do Mike, e não, ele não é real. Basicamente foi tudo armado, só apenas para mostrar que não se deve olhar diretamente pro eclipse. Inclusive o Mike retornou agora no canal dele recentemente, só que numa fase agora adolescente, meio que ele fez um remake daquela cena. Desmitificando vídeos. Mano, eu não consigo imaginar o horror que essa mulher aqui passou. Esse caso aconteceu na China, quando as câmeras de segurança filmaram o momento que uma mãe estava chegando em casa junto com a sua filha. E quando de repente um homem simplesmente aparece do nada e ataca a mulher e sua filha, colocando ela pra dentro do apartamento, e você pode ouvir os gritos desesperadores delas. E o pior de tudo é que já dentro do apartamento, ele acabou abusando da mulher enquanto a sua filha estava lá. Logo depois ele fugiu do local e ficou foragido. O contexto disso tudo foi que, de acordo com as notícias, esse homem que atacou essa mulher, ele era ex-marido dela. E de acordo com a notícia, ele tinha acabado de se separar recentemente. Ele agiu dessa forma porque não aceitava muito bem a separação, então ele insistiu para que ela se casasse com ele novamente. Mas no final das contas, esse homem foi detido e está preso e também está sendo investigado por isso. Já a mulher e sua filha, apesar do que aconteceu, elas estão bem em um lugar seguro. Obviamente, depois desse acontecimento todo, elas vão ficar com trauma pro resto da sua vida. E provavelmente a sua filha também. Bom, basicamente esse é o contexto por trás dessa gravação aqui. Desmitificando vídeos. E esse cara é conhecido como Zazu, que supostamente corre 48 km por hora, superando até mesmo o Usain Bolt. Se você acessa muito o TikTok, com certeza você deve ter se deparado com esse cara aqui, ou algum edit dele ou até mesmo um vídeo. Então resolvi pesquisar sobre ele, esse tal de Zazu, e a origem por trás dessa história toda. A história que conta é que o Zazu estava sendo perseguido por um policial, onde ele tentou fugir, e ao fugir o radar do policial detectou que ele conseguiu atingir a velocidade de 48 km por hora durante a sua fuga, que é uma velocidade quase impossível de atingir. Obviamente toda essa história foi completamente criada pelos usuários da internet, não tendo nenhuma evidência sobre tudo isso. Esses rumores da velocidade dele é a partir dessa foto que ele tirou em 2002. Por conta da sua aparência assustadora e peculiar, as pessoas começaram a criar essa história bizarra sobre ele. Mas na realidade o Zazu é só um cara normal que tem uma conta aqui dentro do TikTok, ele é marroquino e fala francês. Ele faz vídeos normal falando sobre a sua vida, e ele tem noção dessa história toda que criaram por trás dele. Mas ele leva tudo isso na zoeira, e é muito legal isso da parte dele. Resumindo, é só um cara normal mesmo, e por algum motivo as pessoas criaram essa fique por trás dele. Desmitificando vídeos. Apesar da aparência bem peculiar e assustadora, esse palhaço na verdade é um guerreiro. A gente pode ver no edit, essa criança está bem assustada com ele, mas o edit também foi um pouco maldoso, já que ele é bem famosinho aqui dentro do TikTok, tendo uma conta com mais de 1 milhão de seguidores. Ele é conhecido como Badut. Ele trabalha se fantasiando de palhaço e na festas infantis e alegrando a criançada. Ele tinha até feito uma vaquinha há pouco tempo, como vocês podem perceber, ele tem um problema nos seus dentes, e esse dinheiro seria pro seu tratamento dentário. Bom, em resumo, apesar da aparência peculiar que ele tem, ele é um palhaço muito humilde, e ele ama o seu trabalho de verdade. Ele ama ser palhaço.
Cara, imagina você tá andando de carro numa estrada completamente escura e vazia, quando do nada saem pessoas do meio do escuro. Foi exatamente isso que aconteceu lá na França, quando o grupo de criminosos tentou roubar um caminhão que estava com vários alimentos dentro dele. E para isso eles colocaram vários galhos de árvore no meio do caminho para bloquear a passagem do caminhão. E cara, o mais impressionante pra mim é a quantidade de pessoas que tem para fazer esse assalto. Sério, foi muitas pessoas. E o motorista, ao perceber que ele se assaltado, ele dá ré e faz uma manobra para tentar fugir. E ainda bem que ele consegue fugir daquele local. Mas cara, pensa como é bizarro você tá andando no escuro e pessoas do nada aparecem. Bom, pra quem marcou pra ir no contexto, literalmente foi isso que aconteceu. Desmitificando vídeos. Rato, você é um rato. Fala pra mim o que você é. Eu sou uma rata, senhora. E sabe o que é? O vídeo conhecido como Eu Sou Uma Rata Senhora é o vídeo que você não deve pesquisar jamais na internet. Isso porque a origem desse meme é muito nojenta. Se você não vive numa bolha, você deve ter se deparado pelo menos uma vez com esse meme aqui dentro da internet, onde mostra uma mulher sentada no chão enquanto a outra fala que ela é uma rata. E quando eu fui pesquisar a origem disso, eu me arrependi amargamente. Isso porque esse vídeo se trata de um fetiche de uma mulher, onde ela gosta de ser submissa, e nesse vídeo grotesco, ela acaba comendo o barro da outra, se você me entende. Esse vídeo foi produzido pela New MFX, que é conhecido por fazer aqueles vídeos nojentos, como 2 Girls e Cup ou aquele famoso Chocotone. Se você já viu algum desses dois vídeos, você deve ter uma noção do que vai acontecer nesse aqui também. Quem vê esse cara todo feliz dançando aqui dessa maneira, mal imagina o que ele acabou de fazer. Muitos de vocês me marcaram pedindo um contexto por trás desse vídeo, e hoje eu vou contar o contexto macabro por trás desse cara. Bom, o motivo dessa dança toda que ele teve porque ele tinha acabado de tirar a vida de uma pessoa com um objeto cortante. E cara, foi diversos golpes na cabeça da pessoa. Logo depois disso, ele começou a dançar do nada. O caso aconteceu na Índia, e esse jovem de 16 anos tentou roubar os pertences de um homem que tinha pouco dinheiro, e ele se recusou a entregá-lo imediatamente. Depois disso, eles começaram a brigar, e foi aí que a tragédia aconteceu. O acusado atacou mais de 60 golpes na cabeça do homem, e após cometer o tal ato, ele começou a dançar do lado do dele. O vídeo conhecido como Rodolfo do Grau tá circulando muito nas redes sociais, principalmente aqui no TikTok. E cara, é um vídeo muito pesado, no caso aconteceu recentemente agora no dia 16 desse mês. O adolescente em questão era José Rodolfo de Oliveira, ou também conhecido como Rodolfo do Grau. Ele acabou perdendo a sua vida em um acidente de trânsito no distrito de Pidoma, em São Paulo. Ele já era conhecido por fazer manobras perigosas com a sua moto, e infelizmente sua sorte não durou por muito tempo. O acidente ocorreu quando ele tentou ultrapassar um veículo quando ele estava em alta velocidade, e ele acabou sendo atropelado de uma forma muito violenta. E detalhe, o veículo era uma carreta que infelizmente não conseguiu parar a tempo. Obviamente, como qualquer acidente que aconteça, as pessoas começaram a gravar tudo, e as gravações logo começaram a viralizar. Cara, é sério, o acidente foi muito violento, e isso reflete como ficou o estado do seu corpo, e da cintura para baixo ficou completamente deformado. E se você tem estômago fraco, passe longe desse vídeo. E esse acidente já ficou como lição, de que você não deve se aventurar dessa forma, ainda mais com uma moto, porque a gente sabe que são veículos perigosos, e quando ocorre algum acidente desse tipo, é quase sempre fatal. Bom, basicamente isso aqui é uma explicação breve para você não ter que ver esse vídeo, tá? Desmitificando vídeos. Hey, Apple! What? Bom, como vocês puderam ver na foto desses gatos, teve uma negligência aqui. Bom, é bizarro pensar que esses gatinhos estavam passando por tanta fome que eles tiveram que comer um dos companheiros dele dentro da gaiola. Aparentemente, esse canhão já estava sendo investigado por negligência contra animais, e acabaram encontrando essas imagens aqui, esses gatos literalmente morrendo de fome. Tudo isso que aconteceu em Filipinas agora no dia 20, e é muito triste saber que eles foram abandonados dessa forma. Inclusive tem até reportagem sobre esse caso todo, e a resposta que deram sobre isso é que os gatos estavam com tanta fome que acabaram cometendo ali mesmo. So the 25th Space Shuttle mission is now on the way after more delays than NASA cares to count. This morning it looked as though they were not going to be able to get off. Essa é a prova que viagens espaciais podem ser muito perigosas e fatais. Tudo ocorreu em 1986, quando uma missão para lançar um satélite de comunicações e estudar o famoso cometa Halley foi lançado. No ônibus espacial havia 8 pessoas, sendo 7 tripulantes da missão e uma professora que foi junto. O lançamento estava sendo transmitido ao vivo em várias escolas dos Estados Unidos. E infelizmente a tragédia ocorreu. Quando o ônibus espacial decolou, durou apenas 73 segundos no céu, já que depois desse período o ônibus simplesmente se desintegrou no ar, tirando a vida de todas as pessoas lá dentro. A falha do acidente ocorreu por conta de um propulsor de combustível sólido, e no documentário da Geographic Channel, um dos técnicos avisou dos perigos dessa decolagem, mas infelizmente ele foi completamente ignorado. Esse caso ficou conhecido como o acidente do ônibus espacial Challenger. Desmitificando vídeos.
Mano, imagina você tá em casa de boas quando de repente um leopardo entra na sua casa. Foi exatamente o que aconteceu com esse moleque lá na Índia. E tem uma gravação que pega o momento que aconteceu. Mostra o menino usando o celular normalmente, daí que o animal simplesmente entra na casa. E o que mais me impressionou foi a frieza que ele teve, já que ele não ficou nervoso nem nada, já que se ele começasse a gritar naquele momento, o pior poderia ter acontecido. Mas não, ele ficou calmo, saiu de casa, fechou a porta e deixou o leopardo lá dentro. Muita gente me perguntou o que aconteceu com ele depois. Após ele sair de casa, ligou pro seu pai e os dois ficaram a esperar prontamente do lado de fora da casa até que o animal fosse resgatado. Se você vê um veículo de ambulância dessa, apenas corra. A ambulância negra é uma lenda que surgiu na década de 80 na Tchecoslováquia e que se popularizou tanto que foi parar em outros países, como a Rússia e a Itália, por exemplo. E essa lenda conta que essa ambulância de cor preta fica vagando pelas ruas, sequestrando pessoas e extraindo seus órgãos para vender. E como eles ficam vagando pelas ruas da cidade, as pessoas mais vulneráveis a serem mais de uma de suas vítimas são os próprios moradores de rua na região. E essa lenda se levou muito a sério, ao ponto das pessoas realmente ficarem com medo e evitarem de sair andando pelas ruas. Mas não tem um porquê disso, já que isso é apenas uma lenda e não existe nenhuma comprovação de que realmente existe essa tal de ambulância negra. Desmitificando vídeos. Hey, Apple! What? Com certeza você já ouviu falar sobre Friedrich Nietzsche, e ele tem uma história muito estranha envolvendo um cavalo, e eu particularmente nunca tinha ouvido falar dela. Em 1988, era uma manhã e Nietzsche andava normalmente pela cidade, quando ele se deparou com uma cena que comoveu ele. Ele viu um cavalo sendo por um homem porque ele não queria andar mais, e claramente ele não tinha mais força para andar, o cavalo estava muito exausto, mas mesmo assim, o dono do cavalo continuava com ele, forçando ele a andar cada vez mais. O Nietzsche viu isso e foi ajudar o animal, e ao ajudá-lo, ele abraçou ele e de repente começou a chorar do nada. Depois disso, aconteceu uma coisa muito estranha. No meio de tudo isso, ele desmaia e sua mente depois disso nunca mais foi a mesma, já que ele fica sem falar durante 10 anos até sua morte no ano de 1900. E dizem que naquele dia do cavalo foi uma manifestação da sua loucura devido à sua demência, que foi diagnosticada dia depois daquele dia. Pensar que isso aconteceu com os maiores filósofos da história. Bom, basicamente esse é o contexto por trás dessas imagens. Até o próximo. Desmitificando vídeos. Você bem marcaram nessa imagem o professor em pânico e depois dessa imagem o professor aparentemente flutuando na sala de aula. E juro, nunca vi tanta gente com dúvidas sobre a origem de uma imagem. Nesse vídeo eu vou explicar o contexto por trás dela. Bom, essa imagem em si está relacionada a uma história que foi contada no Twitter no ano de 2016, já faz um tempinho já. Enfim, essa história tem origem lá na Indonésia e na história é conhecido como um palestrante invisível. Conta a história de um palestrante que entrou na sala de aula sem falar nada e nenhuma palavra. Só que a história vai ficando esquisita, já que o aluno, líder da classe, recebeu uma mensagem do mesmo professor que está apresentando a aula. A mensagem dizia que o professor ia ter que faltar porque ele estava muito ocupado naquele dia, então literalmente não ia ter palestra. Só que ele estava de frente pro professor deles, então fica tudo muito confuso. Só que aquele professor que estava apresentando começa a agir de forma muito estranha e bizarra, e do nada ele literalmente começa a flutuar na sala de aula. Bom, basicamente essa história toda envolvendo essa imagem aqui é horrível. Eu não preciso nem explicar pra você que essa história aqui toda é fake. Bom, ela tem origem lá na Indonésia e essa história é meio que uma creepypasta lá, meio que uma lenda urbana. Inclusive tem até um culto explicando mais detalhadamente sobre essa história toda. Eu recomendo você ver se caso tenha curiosidade sobre essa foto.